Senhor. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mais um episódio, mais uma meditação. O palco do momento, né, onde nós estamos, BR-116. Estamos subindo a Serra do Cafezal, Serra do 90, quilômetro 90. E indo pra casa. E me lembrei de uma passagem bíblica muito interessante, muito atual para os nossos dias, né? E vamos lançar luz a essa passagem, talvez de uma maneira que alguns ainda não tenham atentado para ela dessa maneira. Muito conhecida, tá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo de número 22. É a passagem onde Jesus, ele ordena que os discípulos entrem no barco para passarem para outra banda do mar ali. E ele fica, ele não vai. E diz que encontraria com eles na frente, né? Era para eles irem à frente, que depois Jesus iria. E é algo interessante, porque sempre que nós meditamos em uma passagem, parece que nós já temos uma ideia pronta do que virá. Mas aí vem Deus, com toda a sua misericórdia, e lança uma luz sobre essa passagem. E a gente de repente para e analisa, dizendo: como é que eu não vi isso antes? Como é que estava aí tão claro e eu não tinha percebido isso? Pois bem, para ilustrar, né, nós devemos entender que os discípulos, eles foram obrigados a entrar naquele barco, porque Jesus ordenou que eles entrassem no barco. Talvez tivessem medo, porque já havia acontecido no episódio anterior que houve uma tempestade novamente, anteriormente, e eles estavam no barco. Só que dessa vez Jesus não estava no barco, mas da outra vez Jesus estava. E quando a tempestade veio, Jesus repreendeu a tempestade, o mar se acalmou, mas desta vez Jesus não estaria no barco. E obriga eles a entrarem naquele barquinho, né, barquinho de pesca, para atravessarem para outra banda. E vamos lá então, para entender o que nós vimos, né, nesta passagem. Porque a palavra do Senhor diz ali que Jesus veio ter com eles andando sobre as águas. E aí eles ficaram com muito medo e acharam que era um fantasma e começaram a gritar. Imagine aqueles 12 homens no barco, apavorados, com medo de um fantasma que andava sobre as águas, né? Não é para menos. Na madrugada, o dia quase clareando, e veio um homem andando sobre as águas. E aí então Jesus diz para eles: não tenham medo, né? Tenham bom ânimo, sou eu. E aí Pedro, sempre Pedro diz assim: se és tu, Senhor, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus diz: vem. Pedro então desce do barco sobre as águas, caminha ao encontro de Jesus. Só que aí ele começa a reparar, a cuidar as ondas que eram bravas, o vento. Ele fica com medo, então começa a afundar. E Jesus estende a mão, estende o braço, pega Pedro, o sustenta, o levanta, mas o repreende e diz assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Se Pedro, o único que andou sobre as águas, que teve a coragem para descer do barco, para encontrar com Jesus, Jesus o repreendeu, imagina os outros 11 que estavam no barco. Mas se nós pararmos para analisar, a esses outros 11, Jesus não repreendeu. Por quê? Vamos prestar atenção no que primeiro Jesus disse. Jesus disse: não tenham medo, tenham bom ânimo, porque sou eu.
Aí o que Pedro diz logo em seguida faz toda a diferença, porque ele diz assim: se és tu, Senhor, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Onde é que nós vimos na Bíblia alguém dizendo para Jesus: se és o Filho de Deus? Alguém de vocês sabe? Onde é que nós vimos uma passagem dessa maneira? Alguém questionando Jesus? Foi quando Jesus foi conduzido ao deserto por Satanás para ser tentado. E aí então Satanás, para tentar Jesus, questiona ele: se tu és o Filho de Deus? Isso por 3 vezes. Se tu és, quem diz que tu és? E Pedro faz o quê? Mesmo Jesus afirmando: sou eu, Pedro questiona: se és tu, Senhor. Quem mais poderia andar sobre as águas? Quem mais a não ser o Filho de Deus? E aí quando Jesus repreende Pedro, ele não repreende Pedro por ter duvidado de andar sobre as águas e afundado, mas repreende Pedro e chamou ele de homem de pouca fé porque duvidaste. Duvidaste da palavra de Jesus Cristo. Se o próprio Cristo havia dito: sou eu, Pedro diz: mas se és tu, questiona Jesus. E o que nós podemos tirar para o nosso dia a dia, para nós, hoje? O que nós tiramos proveito disso? Vamos entender, vamos ilustrar essa passagem. Fique aí. Se você ainda não deixou seu joinha, seu comentário, seu like, faça isso agora, porque agora nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Porque logo em seguida que Jesus havia reunido uma multidão, e para dispensar essa multidão que estava com fome, Jesus multiplica ali pão e peixe, havendo apenas 2 peixinhos e 5 pães. Jesus multiplica os pães, alimenta aquela multidão, e só assim então ele despede. Jesus envia os discípulos no barco, mas Jesus não vai para o mar, não vai para o barco. Ele vai para onde? Para cima. Jesus sobe o monte para orar. Enviados os discípulos para a missão, Jesus sobe. E quando Jesus vai encontrar com eles, como os encontra? Encontra fazendo o que Jesus havia ordenado, mas com muito medo. A ilustração que nós temos é o que Jesus está fazendo em nossas vidas, porque Jesus veio até nós, cuidou de nós, pregou a palavra para nós, anunciou o teu evangelho e subiu, mas nos deu uma ordem: entrem no meu barco e façam o que eu estou dizendo. E não disse que não haveria tempestade, não disse que não haveria dificuldade, mas ele deu a ordem, e aquilo que Jesus dá a ordem fatalmente vai acontecer. Passem para outra banda. Se nós trouxermos para o ministério aquilo que aconteceu naquele barco, há pessoas no ministério que não são chamadas para certo tipo de trabalho, para certos afazeres na igreja, mas querem ter algum cargo, querem ter alguma coisa, que não são chamados para isso. Jesus não disse para os discípulos: vocês vão entrar no barco, e quando eu for ter com vocês, vocês descem no barco e vêm encontrar comigo. Não foi o que Jesus disse. Tanto é que quando Jesus chega no barco, encontra 11 dentro do barco, e Pedro, ele encontra com Pedro na água. Não era para Pedro ter saído da água, não é na água. Não era para ele ter descido do barco, não era necessário. Apenas ficasse dentro do barco. O que isso quer dizer para nós hoje? Basta nós ficarmos no barco. O barco é a igreja. O barco é a vida que nós levamos em Cristo. O barco é aquilo que Deus preparou para nós. Talvez um no barco vai remar, o outro vai direcionar, o outro vai ver as coordenadas, mas dentro do barco. Não queira fazer aquilo, não queira assumir papel que não foi chamado, porque não é para isso que aquela pessoa foi chamada. Talvez por ver o outro em evidência, talvez por ver um outro em destaque, e diz assim: eu quero fazer aquilo ali, mas não é um chamado de Deus. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância. Nós somos membros do corpo de Cristo, e como cada membro tem o seu papel, cada membro tem a sua utilidade, ele deve desempenhar o seu papel.
da melhor maneira possível. É essa palavra que Deus ministrou no meu coração. Que se nós apenas fazermos aquilo que Deus nos ordenou, que nos chamou para fazer, já está ótimo. Já está ótimo. Não precisamos por nós mesmos ficar imaginando, querendo mais coisas. E deixa eu te falar algo que eu ouvi, que eu achei muito interessante. Que o mundo nunca mais será o mesmo depois que você passou por ele. Eu vou repetir, o mundo nunca mais será o mesmo depois que você passou por ele. O impacto que cada pessoa causa no mundo, nunca mais o mundo volta a ser a mesma maneira, porque nós lançamos coisas que não voltam atrás, coisas que talvez nós fazermos hoje, palavras que nós pregamos hoje, uma revelação que nós entregamos hoje, ela causa um impacto profundo na vida das pessoas, talvez não hoje, mas no futuro. Então, basta fazer aquilo que Deus nos preparou para que fizéssemos, né? Estou eu aqui fazendo o meu papel com toda a humildade. Não sei quem vai estar vendo o vídeo, quem vai estar assistindo, mas eu creio que a palavra do Senhor, para onde ela é direcionada, ela vai surtir o efeito. Ela vai cumprir o propósito que ela é designada. Não depende de mim, quanto a mim, basta eu fazer aquilo que Deus me deu, usar aquilo que Deus me deu. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, teu ministério, que essa palavra possa entrar em teu coração e te dar paz para você cumprir o teu ministério, sabendo que é para isso que Deus te chamou. Bacana? Se você gostou, deixa aí seu joinha, seu like, seu comentário. E Deus abençoando, vamos trazer mais vídeos para a honra e glória do Senhor Jesus. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Pai do Senhor Jesus.